Vamos agora à pergunta número 2, ok? Vamos lá. Faz muito tempo que eu estudei inglês. Para eu conseguir falar inglês fluentemente agora, eu reaproveito o que eu já estudei ou terei que recomeçar do zero? Muito bem, a primeira coisa que eu quero explicar é que há dois tipos de conhecimento, ok? O conhecimento ativo e o passivo. O ativo é aquele que você precisa para se comunicar, a sua fala e a sua escrita. E o passivo é aquele que você precisa para entender. Então, o ativo é o seu output, o passivo é o seu input. Você precisa para entender é a sua escuta e a sua leitura. Então, essas são as quatro habilidades da língua, né? A sua fala, a sua escuta, a sua leitura e a sua escrita. E você tem que desenvolver essas quatro habilidades da língua, ainda que não seja nas mesmas proporções, ok? Pois tudo vai depender da sua necessidade e o seu propósito para estudar inglês. Eu penso que a sua fala é a mais importante, né? Então você precisa desenvolver a sua fala e a sua escuta. Porque se você não consegue entender o inglês falado, não há comunicação. Você pode até controlar aquilo que você diz. Você pode escolher, né, estruturas mais básicas para se comunicar. Mas é muito mais difícil você controlar o que a outra pessoa diz. Então, levando isso em consideração, você vai ter que começar do seu nível de entendimento no inglês. Sabe por quê? Senão você vai ficar com o seu output, né, a sua fala prejudicada. E você vai acabar tendo, sabe o quê? Aquele broken English, aquele inglês quebrado, que você acaba cometendo tantos erros e as pessoas não conseguem te entender. E eu posso te dar o exemplo de um aluno meu, o Eduardo. O Eduardo ele gostava muito de ver filmes e séries. E ele, na verdade, ele gostava bastante de inglês. Adorava falar. Ele tinha um nível mais ou menos pré-intermediário. Só que quando chegava na hora da conversação, eu não conseguia entendê-lo, né? As suas colocações eram tão recheadas de erros básicos que até mesmo eu, sua professora, tinha dificuldade para entender o que ele gostaria de comunicar. Sabe por que isso aconteceu? Porque ele acreditou numa mentira, na minha opinião, que você não tem que estudar gramática para falar inglês. Exatamente. Isso vai depender do nível de inglês que você almeja. Sim, porque é possível você ter um inglês conversacional sem ter que estudar as regras gramaticais. Agora, se você precisa do inglês para uso profissional ou acadêmico, conhecer as regras gramaticais vai acelerar o seu desenvolvimento na língua inglesa. Então, se você estiver estudando inglês por razões profissionais ou acadêmicas, as regras gramaticais vão ajudá-lo muito na hora de você escrever e-mails, fazer um relatório, né? Ou mesmo fazer um trabalho acadêmico, ou até mesmo um simples recado, escrever um bilhete, porque é óbvio que você não vai querer passar vergonha na hora de escrever, não é mesmo? Voltando então à sua pergunta, você vai ter que começar, retomar os seus estudos a partir do seu nível de entendimento. Entretanto, conforme você retoma os seus estudos, o seu conhecimento ativo, ou melhor, o seu conhecimento passivo, começa a ser ativado
e o seu progresso vai ser muito mais rápido.